Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi e seja bem-vindo a esse canal. Bom, gente, eu tô voltando agora, né? Esse canal aqui, para quem já acompanhava, né? Ele tinha um conteúdo extremamente mais voltado para finanças, né? E, bom, eu iniciei esse canal aqui em 2021 ou 22, ali no meados da pandemia. E, cara, hoje eu tô voltando porque eu senti, né, no meu coração de que era a hora, de que eu tava pronto para voltar a compartilhar as coisas que eu vivo, a compartilhar um pouco da minha jornada com vocês. E, bom, agora eu queria poder contar um pouquinho, né, do que eu tenho vivido, né, nesses últimos tempos, compartilhar com vocês também um pouco daquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E, bom, eu acredito que vai ser bom, né, para vocês escutarem um pouquinho daquilo que eu penso. Bom, primeiramente, hoje eu queria, né, introduzir um tema que eu acredito que seja extremamente importante. E, bom, eu me baseei, né, nesse tema através de alguns amigos, né, a convivência com alguns amigos que eu tenho. E, cara, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês de propósito, paternidade e direção, tá? Bom, basicamente hoje, né, nós vivemos nossas vidas como um dia de cada vez, né? A gente vive sem saber, né, o que que a gente vai fazer amanhã, a gente vive sem um planejamento. E tá tudo bem, cara, você viver assim, tá tudo certo, tá? O grande problema que eu vejo é que muitas das vezes as pessoas elas se sentem perdidas, elas não sabem para onde estão indo, elas não sabem como viver, né? E, bom, eu não quero ensinar ninguém a viver, mas eu quero compartilhar um pouquinho de propósito com vocês. Cara, propósito é algo que Deus coloca no seu coração. Ninguém falando nenhuma palavra coach na internet vai dar para vocês realmente. Propósito é algo que a gente realmente encontra somente em Deus e a gente só consegue isso buscando Ele, né? Basicamente, eu acredito como cristão que a Bíblia é a minha regra de fé. Então é como se eu comprasse, né, um jogo e eu precisasse ler o manual. Então a vida é o jogo e a Bíblia é o meu manual, né? Então eu acredito nisso, acredito firmemente nisso. E você só consegue entender o seu propósito, né, o seu objetivo de estar nesse jogo lendo esse manual. E, cara, se você é um jovem assim como eu e gosta, por exemplo, de finanças, gosta de empreendedorismo, gosta de marketing digital, cara, eu recomendo altamente que você leia Provérbios, porque são 30 dias, né? São 30 capítulos, 30 dias de sabedoria que você vai ter na sua vida para poder melhorar, para poder ter um direcionamento bíblico do que o Deus quer na sua vida, tanto na área de negócios quanto na área de finanças. Eu acho que é um livro excelente para você ter de primeira leitura e poder se encaixar, né. Eu acho assim, cara, se você tem aí os seus 20 anos, assim como eu tenho 20 anos, se você tem aí os seus 20 anos, cara, você tem que se dedicar, você tem que ter garra, sabe? Ter brilho nos olhos e fazer as coisas acontecerem, sabe? Ver uma oportunidade de negócio, cara, não perde tempo. Se você tem amigos que, cara, só quer viagenzinha, namorozinho, balada, cara, foge disso, cara. Foge disso, você não precisa disso, você pode crescer, você pode prosperar, você pode se tornar alguém muito mais importante, alguém muito além do que a sua família já foi, entende? Você não precisa ser mais um da sua família, você pode ser a pessoa que vai mudar o rumo da sua história, o rumo da história da sua família, da sua casa, sabe? E você precisa ter essa consciência de ser um agente modificador aonde você está. As pessoas aonde estiverem, elas precisam olhar nos seus olhos e ver um brilho que não enxerguem em outras pessoas, sabe? E isso somente Deus, te dando um propósito, pode acarretar, pode gerar no seu coração, sabe? Bom, esse é a primeira coisa que eu fico vendo jovens, eu fico vendo meus amigos hoje em dia, e eu sinto falta nisso neles. São pessoas incríveis, são pessoas divertidas, são pessoas que eu rio à beça, que me ensinam muitas coisas, mas que não tem isso no coração. E isso, cara, se você não tem isso, se você não tem uma direção, um propósito, uma meta, onde você quer chegar, meu irmão, você não vai, sair do lugar. Basicamente, se você vivendo um dia de cada vez, cara, você vai viver a moda deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Eu não acredito nesse modelo. Eu acredito que você tem que ter um propósito, eu acredito que você tem que ter um objetivo e somente buscando a Deus você vai ter esse objetivo implantado no seu coração, tá? Bom, propósito é o primeiro. O segundo que eu preciso falar é sobre paternidade. Basicamente, eu vejo hoje em dia muitos jovens que não têm direção, porque não tiveram um pai, uma pessoa, uma figura paterna para direcionar, né? Se a gente vê, né, na Bíblia, nós iremos entender que as pessoas que dão direção são os pais, são os homens. Eles pegam o filho e ensinam, eles pegam e falam: olha, meu filho, faz assim, né? Leva o bezerro até o altar do Senhor e sacrifica ele, né? Então, assim, se a gente entender que o homem faz esse papel, se a gente entende que o homem faz esse papel, nós percebemos que hoje em dia não temos mais isso na nossa sociedade. Basicamente, os homens abandonaram o seu papel de pai, de marido. Basicamente, os homens deixaram de cumprir os mandamentos de Deus e hoje em dia, grande parte da nossa sociedade está perdida, está sem homens de verdade por causa disso. E, bom, eu acredito de verdade, cara, se você não tem uma paternidade exercida sobre a sua vida, assim como eu acredito que é hora de você romper essa, essa, essa estação, essa, esse problema, sabe, na sua vida. Eu, por exemplo, não tive um pai presente na minha vida, na minha casa. Eu tive, quando eu tinha, acho que 8, 7 anos, meu pai foi embora, basicamente. E, cara, eu acredito que ele ter ido embora não significa que eu tenho que fazer o mesmo, né? Eu preciso quebrar esse ciclo. A minha mãe foi, né, esse braço forte. Infelizmente ela foi. Eu queria que meu pai estivesse aqui para poder ter dividido essa carga com ela, de me direcionar, de ser essa figura, né, que não só dá amor, não só paga as contas, mas que também dá direção. E se você, assim como eu, enxerga assim dessa forma, você também vai entender quando eu digo que nossa geração é feita de órfãos de pais vivos, né? Você entende que hoje em dia nós temos muitas pessoas que são incríveis, muito talentosas, muito inteligentes, só que não têm direção. E essa direção, ela só é exercida pela paternidade. Se você acredita nisso, se você entende isso, se você vive isso de não ter um pai presente, não ter uma direção, dada por essa figura na sua vida, você precisa conhecer Jesus, cara. Jesus é esse pai. Jesus, ele chama você para um abraço que te reconforta, que abraça você com abraços de amor, com beijos de amor. E isso muda totalmente a sua história, isso muda a sua direção, isso te dá um senso de propósito, isso te dá um senso de pertencimento. Você não é mais um órfão, você é filho, tá? E, bom, essa é a segunda mensagem que eu queria deixar para você. A terceira mensagem que eu vejo que é muito importante, eu vejo muitos jovens hoje em dia que têm ânsia por Deus, têm ânsia pelo Evangelho, mas que não seguem os fundamentos. E quando a gente fala de fundamentos, eu não estou falando de você pegar as leis de Moisés e ficar estudando elas o dia inteiro. Não, não quero. Você não precisa disso. Eu estou falando de fundamentos, cara. É, pegando uma analogia, né, que minha mãe sempre usa, é como se você tivesse construindo um prédio e você fosse construir ele, mas só fazer a parte bonitinha, né? Só fazer a parte dos vidros, só fazer a parte da pintura, só fazer a parte da beleza, dos móveis bonitos, mas a base, né? O fundamento do prédio você não tem. Como que você constrói esse prédio lindo sem ter uma boa estrutura, sem ter uma boa fundação? Inclusive, se você trabalha com obra, você vai saber dizer isso muito melhor do que eu, que você gasta muito mais com a fundação da casa do que com a própria casa. Porque uma casa boa, grande, bonita, não pode estar sob uma fundação meia tigela, meia boca.
entende? Então, quando eu falo de fundamentos, você precisa buscar a Bíblia, você precisa buscar a palavra do Senhor, você precisa entender qual é o direcionamento dele para a sua vida. É aquilo que eu falei lá no início, é tipo, você tá num jogo, leia o manual. Porque se você não tem o manual com os fundamentos, você não sabe jogar o jogo. Eu não tô me colocando aqui, tá, gente, numa posição de superioridade ou que eu seja o mestre da razão, o conhecedor e detentor de todo o conhecimento, não. Eu tô colocando aqui coisas que são princípios. Então, por exemplo, o princípio de honrar pai e mãe. Mesmo que o seu pai ou a sua mãe te desonraram, você precisa honrar eles. Isso é um princípio, isso é um fundamento, é a Bíblia. A Bíblia fala isso, independente de você gostar ou não, é um fundamento. Então, são esses fundamentos que você precisa buscar, são essas regras do manual que você precisa ler para você alcançar o seu propósito, para você entrar no seu rumo. Então, cara, se você, assim como eu, tem essa falta, né, de direcionamento, de paternidade, busca os fundamentos, busca o manual. A Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa entender isso. Bom, esse canal aqui eu não vou ficar o tempo todo falando de Bíblia, eu não vou ficar o tempo todo falando de igreja, mas eu queria deixar isso claro nesse primeiro vídeo. Porque aqui eu vou compartilhar muito sobre marketing, aqui eu vou compartilhar muito sobre empreendedorismo, muito sobre negócios, mas se você não tem os fundamentos, você vai ter um prédio lindo, mas ele vai cair a qualquer momento, porque a fundação dele não vai estar sólida, tá bom? Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, deixem um like, né? Se inscrevam no canal. Deixem aqui embaixo um comentário se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês têm alguma experiência de vida parecida com a minha. E bora pra cima, tá, gente? Esse canal aqui é para inspirar pessoas, para criar um movimento de verdade. Então, se você é assim, é um sonhador, né? Se você é um filho de Deus que quer crescer, quer prosperar, quer inspirar pessoas, se junta a mim, né? Se inscreva nesse canal e bora pra cima, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto.